pelas instituições de justiça, e sempre foi colocado que esse depoimento ele era opcional, que se eu não viesse não teria qualquer consequência, mas a gente fez questão de vir aqui esclarecer todas as dúvidas do juiz, todas as dúvidas do Ministério Público. O que nós temos presente aqui? No fundo, e até essa é a primeira oportunidade que eu consigo falar sobre essa ação em público, pelo menos, essas ações são um verdadeiro castelo de cartas. Eles começam falando levianamente que teria caixa 2, que teria um monte de ilicitude. Nada disso foi comprovado, até porque nada disso existe. Todos os gastos que foram feitos, tanto na campanha como no período anterior à campanha, são todos gastos declarados e feitos segundo a lei pelos partidos políticos. E o que a gente demonstrou que vários dos gastos que eles apontam como sendo gastos excessivos não tem nada a ver com a campanha ao Senado do Paraná. Gastos lá da pré-candidatura presidencial, por exemplo, convenção nacional em Brasília, que o Podemos leva todos os seus correligionários do país inteiro para lá. Isso não gera nenhum voto favorável, não gerou nenhum voto favorável para mim aqui no Paraná. Gastos, por exemplo, tiveram até a ousadia de colocar gastos que nós tivemos com uma investigação interna do Podemos, que nós pedimos por suspeita de corrupção, tiveram a coragem, o Podemos, de encaminhar como se isso fosse gasto da minha pré-campanha. Nós apenas solicitamos que isso fosse feito por questões de transparência, mas isso também não refletiu nenhum voto depois em meu favor. Do União Brasil, da mesma forma. Eu só vim assumir uma possibilidade de candidatura ao Senado do Paraná em 7/6 de 2022, quando o TRE de São Paulo acabou indefinindo a transferência do meu domicílio eleitoral lá para São Paulo. Até então, todos os gastos não têm nenhuma relação com o que aconteceu aqui no Paraná. Agora, eu fiquei profundamente ofendido, aí me sinto violado até nesse aspecto, quando as partes alegam que gastos com segurança deveriam ser considerados para a cassação do meu mandato. Como vocês sabem, fui juiz da Lava Jato, vim ao Brasil para uma eleição altamente polarizada, na qual um candidato no passado chegou até a ser esfaqueado, e coloquei como uma condição necessária que houvesse segurança, que houvesse esse cuidado. Além disso, o meu trabalho como ministro da Justiça, que nós somos para cima do crime organizado, exigia, e nós sabíamos que havia um risco de sofrermos atentados, como existe até hoje, e como depois até se confirmou a descoberta do plano do PCC para me sequestrar e sequestrar minha família. E aí o partido, as partes alegam que gastos com carro blindado, gastos com segurança, deveriam levar à minha cassação. Isso é um absurdo, isso é temerário. Primeiro, porque esses gastos não foram para mim. Carro blindado adquirido entra no acervo permanente do partido, não é carro que ficou comigo, são carros que foram utilizados inclusive por outros dirigentes partidários. E dois, andar de carro blindado e andar com segurança não traz nenhuma vantagem competitiva em eleições. Pelo contrário, até soa antipático para o eleitor. Então, quando se vai ver os detalhes desse caso, e o meu advogado aqui, o Gustavo Guedes, pode responder as suas perguntas sobre questões, detalhes, sobre os fatos, o que você tem é um monte de nada. Um grande castelo de cartas que nós começamos a desmontar hoje e que nós temos certeza, nós acreditamos, confiamos na Justiça Federal, entendemos que a verdade e os fatos estão do nosso lado e que o voto de 1.953.000 paranaenses não foi em vão. Nós vamos continuar fazendo nosso trabalho no Senado sem qualquer receio de fazer a coisa certa, mesmo sendo ameaçados por ações frívolas promovidas por esses partidos. E aqui faço um destaque apenas. Quando eu falo ações frívolas, não me refiro à Justiça Eleitoral, me refiro às ações das partes, do PT, que tem uma animosidade comigo, e do outro lado, de um candidato que perdeu as eleições e quer ganhar no tapetão o mandato de senador. Qual